Quem conhece mais de futebol? Meu irmãozinho ou minha namorada? Eu conheço mais. O Davi conhece mais. Qual desses é o match? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. 3, 2, 1. O 4. Acertaram. Qual deles é o Cristiano Ronaldo? Esse tá muito difícil. 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. É o 3. É o 3. Acertaram, os dois passou no teste. Já que os dois acertou, agora é conhecimento geral, hein? Vamos pra trás os dois. Qual time brasileiro tem mais Brasileirão? Palmeiras. Palmeiras. Daiane 1-0. Qual foi o último time brasileiro a ganhar o Mundial de Clubes? Corinthians. Acertou. Qual país foi criado o futebol? Inglaterra. Você é muito boa! Sério? É. Essa é muito fácil. Quantos minutos tem uma partida de futebol? 90 minutos. Davi acertou. Boa, Davi! Vamos. Ó, se a Daiane acertar uma, ela ganha, hein? Qual seleção é apelidada por Seleção Canarinho? O Brasil? O Brasil! Daiane é campeã!